Balaão, quando Deus diz não. O texto principal está em Números 23:8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Isso mesmo. Esse é o título e o conteúdo da lição 5 classe de jovens. E eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos a próxima lição da escola dominical. Na tua igreja tem um departamento de escola dominical, não tem? Então é muito importante você compartilhar o link deste canal com outros professores para que este canal alcance mais pessoas e ajude mais professores. Isto mesmo, nós temos aqui pré-aulas para as classes D, anote aí, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E muito material para abençoar a tua vida e ajudar na preparação de suas aulas. Dinâmicas, comentaristas da CPAD participando de lives com a gente e treinamentos para professores da escola dominical. E em breve, um treinamento online super inédito no Brasil específico para professores da escola dominical. Responde aqui para nós nos comentários, você recebeu algum treinamento específico para professor de escola dominical? Responde para nós aqui nos comentários. Pegue lápis, bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Bom, a leitura em classe está em Números 22, do 1 ao 12, e nós já vamos aqui para a nossa introdução. Você sabe que eu sempre vou dizendo onde é que nós estamos, para você conseguir pontuar, e a revista também está na tela, para você conseguir nos acompanhar. Só presta atenção rapidinho nos avisos. Na descrição do vídeo tem link para baixar conteúdo em PDF. Nessa pasta você encontra materiais de todas as classes e aula por aula. Você encontra também uma pasta escrito marcadores de página para você imprimir e distribuir aí aos seus alunos. Encontrará uma pasta também com certificados de conclusão de trimestre para você imprimir e distribuir aí. Eu vou fazer isso na minha igreja. E também em breve estaremos enviando aí material de conclusão, prova, alguma coisa para ajudar na conclusão de sua aula da escola dominical. O link do meu WhatsApp está aí, será um prazer atender os irmãos, palestras, pregações, congressos, eventos, cultos, o que for, estamos à disposição, treinamentos de lideranças ou de professores da escola dominical. O link também está aí para você acessar os grupos de professores no WhatsApp, é só você clicar, está tudo na descrição e nos ajude, esta produção de conteúdo, ela é importante para você, então nos ajude, existem formas para você apoiar, patrocinar o nosso canal e o nosso conteúdo, o nosso trabalho, o nosso tempo está aí na descrição. Introdução, uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que o Senhor disse, seja para fazer alguma coisa ou para deixar de fazê-la. Então a pergunta que nós devemos fazer é: como reagimos diante da vontade de Deus? Quando a vontade de Deus nos confronta, quando a vontade de Deus é contrária àquilo que nós estamos desejando, não é? A vontade que é boa, perfeita, agradável, nem sempre ela se encaixa com aquilo que nós queremos. Nós vamos ver hoje que a tentação pelo dinheiro levou Balaão a contrariar orientações divinas. E isso teve um custo não só para Balaão, mas para muitas pessoas ali à sua volta. Por isso, tão importante quanto ser obediente à voz de Deus é andar com quem é obediente. Quem anda perto do desobediente pode acabar vivendo consequências perigosas e destruidoras, como aconteceu com Balaão e com muitas pessoas à sua volta. Muito bem, tópico 1. Quem é esse Balaão? Um homem que ouviu a voz de Deus. Um homem que ouviu a voz de Deus. Moisés não entra em detalhes sobre a fé de Balaão, nem quando ele começou a ouvir a voz do Todo-Poderoso. Mas deixa claro que ele não apenas ouviu a voz do Senhor, o Pai Celeste, mas também soube distinguir que era o Senhor que estava falando com ele.
E aqui tem uma grande questão. Não basta, veja lá, ele diz aqui, quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. É preciso ouvir e obedecer aquilo que o Senhor está falando. Então, não basta ouvir, é preciso ouvir e obedecer aquilo que o Senhor está falando. Por isso que Tiago escreve que nós não devemos ser ouvintes irresponsáveis, enfim, que ouvem e esquecem. Nós devemos ser praticantes da palavra. O que é isso? É ouvir e praticar a palavra de Deus. Tiago 1:22. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, quem ouve a voz de Deus, quem ouve a direção de Deus e não obedece, não coloca em prática, está enganando a si mesmo. Então, muitos como Balaão acham que estão contornando Deus, estão assim dando uma voltinha em Deus. Não. Escuta isso aí, grave isso aí e escreve isso aí nos comentários. Escreve aí, por favor, você sabe que o seu comentário vale ouro, Escreve aí. Quem ouve a voz de Deus e não pratica, está enganando a si mesmo. Deus não pode ser enganado, quem é que vai enganar Deus, gente? Outro detalhe, Deus fala conosco de diferentes formas. Ele fala por meio dos dons espirituais, que nós cremos e biblicamente são válidos para os dias de hoje, não é? Ele fala por meio de pessoas, ele fala por meio de sua palavra. Deus fala de diversas formas com a gente. Ele fala em sonhos, fala em visões, ele fala através de um amigo, ele fala através do pastor, ele fala através da sua palavra. Deus sempre está falando conosco, mas de nada adianta todas estas formas do Criador falar conosco se decidirmos que ouvir e obedecer ao que ele diz não é necessário. Então ninguém poderá dizer assim, mas eu não te escutei. Não, você escutou. Agora, entre escutar e praticar há uma grande diferença. E muitas vezes ouvir e praticar deveria caminhar juntos, mas às vezes estão completamente separados no coração do homem. Balaão era um homem diante ali de um negócio. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele entra para a história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Midianitas e moabitas se uniram em torno de uma causa, a qual julgaram ser um problema, não é? Porque este povo que sai do Egito é um povo muito numeroso, não é? Então, eles se sentiram ameaçados por esse povo, não é? E eles tentaram então achar ali um jeito de resolver esse problema e para isso eles apelaram, não é, a algo espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado para não usarmos o sagrado fora da direção de Deus, ok? Uma coisa que me chama aqui a atenção nesse ponto é a tentação de negociar com a vontade de Deus, sabe? Deus, ele não volta atrás na sua palavra. Então, quando Deus nos dá uma direção clara, nós não temos que negociar com a vontade de Deus. Nós temos que simplesmente obedecer à vontade de Deus. Mas Balaão quis isso? Não. Balaão começou então a negociar com a vontade de Deus. Ele começou mesmo ouvindo diretamente a vontade de Deus, lhe dando direções, ele ficou negociando, ele ficou tentando em todo momento achar um jeitinho de resolver, criar ali um espaço onde ele pudesse ganhar alguma vantagem. Por isso, não basta ouvir. Obedecer é uma escolha. Anote isso. Obedecer é uma escolha.
escolha, é uma decisão. Não tem a ver com sentimento. Cuidado, porque quem é guiado por sentimento, por emoção, geralmente tem dificuldade em obedecer à voz do Senhor. Balaão está diante de uma grande proposta, mas nenhuma proposta é grande demais se ela leva eu e você a desobedecermos ao Senhor, que significa, neste texto, fugir da direção de Deus, abandonar a direção que Deus está nos dando. Nenhum valor, nenhuma proposta é valiosa o suficiente para que compense nos afastarmos da vontade de Deus. Tem que anotar isso. Nenhuma proposta é valiosa o suficiente para compensar nos afastarmos de Deus. Então, toda proposta, por mais valiosa que pareça, se ela nos afasta da vontade de Deus, esta proposta, na verdade, não tem valor algum. Você tem que anotar isso aí também, irmão. Ô, meu Pai do céu, nenhuma proposta é valiosa demais se ela nos afasta da vontade de Deus. Porque se nos afasta da vontade de Deus, qualquer valor, qualquer vantagem não tem valor algum. Por quê? Porque não há nada mais valioso do que obedecermos à vontade de Deus. Por isso tem que tomar cuidado com essa negociação. Presta atenção nisso aqui, ó. Tópico 2. Insistindo no erro. Obedecendo a Deus, mas com o coração ambicioso. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações. Você sabe que isso é muito importante para o crescimento do canal. Estamos chegando aí a 25k, 25 mil inscritos. Estamos subindo aí cerca de 100, cento e poucos inscritos por semana. Faça parte disso, inscreva-se, pega o link, manda no WhatsApp. 70% dos nossos vídeos são assistidos através de links no WhatsApp. Manda o link no WhatsApp e dê uma olhada nas formas como você pode patrocinar a nossa criação aqui de conteúdo. Insistindo no erro, tópico 2. Obedecendo a Deus, mas com o coração ambicioso. Podemos ver que Balaão, num primeiro momento, obedeceu a Deus. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Entretanto, o rei dos Moabitas não se deu por vencido. Aí ele faz uma proposta e a oferta era tentadora. É um rei disposto a premiar aquele homem, a premiar Balaão. Então a proposta foi tentadora. Então, olha aqui, ó, proposta tentadora. A proposta sempre será tentadora. O que é uma proposta tentadora? Uma proposta irresistível. Aquela proposta que trará justificativa depois. Não, sabe o que é? Ó, eu cedi porque o valor era alto. Não, cara, eu caí nesse pecado porque era irrecusável. Eu seria um bobo se eu não me entregasse àquele desejo, se eu não me entregasse àquele momento. Então, o primeiro sinal de que você está diante de uma proposta que ela contraria a vontade de Deus para a tua vida é quando ela é tentadora demais, cara. Não, quando ela te tira do chão, quando ela te deixa sem ar e quando ela cria em torno de você justificativas e mais justificativas para você cair, para você pecar. Isso é sinal de que isso não vem do Senhor, tá certo? Então aquela era uma oferta tentadora. E por quê? O Balaão, ele insistiu em continuar negociando. A Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta. E aí tem gente que acha que, não, porque Deus abriu a boca da jumenta, e ali as pessoas ficam pregando sobre a jumenta, falando da jumenta. Não, Deus abriu a boca da mula para chamar a atenção de Balaão, mas no final, quem vai ter a conversa com Balaão não é a jumenta, é o anjo do Senhor que vai ter esta conversa ali. Então, cuidado para não normatizar a jumenta, gente. A jumenta falar não é o normal. Se Deus está usando a jumenta, é porque os homens, é porque o profeta está de ouvidos fechados. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Quem tratou com Balaão foi o anjo do Senhor. Mas Balaão continuou insistindo, né? Ele continuou com o coração permitindo
não é? Ele continuou deixando o seu coração ser ali, de alguma maneira, seduzido por aquelas propostas, não é? Então, esse é um grande problema. Quando você começa, eu anotei aqui, ó. Isso aqui você tem que anotar isso, tem que escrever aí. Muito obrigado a todos vocês que quando eu falo, anota aqui para mim nos comentários, vocês anotam. Anota, irmão, anota todo mundo. Quanto mais comentários tiver aqui, mais a gente é patrocinado pelo YouTube. Então nos ajude, tá certo? E vai gravando na nossa mente também, ó. O inimigo sempre vai insistir quando perceber que você está disposto a negociar. Basta uma brechinha. O inimigo percebeu que Balaão estava disposto a negociar. Então ele começou a insistir. Ele começou a enviar proposta sobre proposta. Então, por que o Balaque, lá o rei dos Moabitas, fica insistindo com o Balaão? Porque ele deixou uma porta aberta para a negociação. Então a grande lição é: não deixe porta aberta para a negociação quando o assunto é tentação. Lembra de José? José fugiu. Fugiu. Pronto. Sai de cena. Não negocie. Não brinque. Muito bem. Tópico 3. Quando a ambição vence o discernimento. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. É curioso o fato de que o homem sem Deus, por desprezar a revelação divina, tende a adquirir crendices que irão nortear suas ações e sua fé. Então, achando que, ó, leva aqui, leva ali, muda de lugar. Sabe gente que muda de lugar porque escutou uma palavra, não gostou da palavra e sai dali por causa da palavra e fica mudando de lugar? Fala isso pra jovem, viu? Principalmente jovem que tem dom, sabe, que canta, que prega. Eu tenho visto por aí uma turma que todo mês está num lugar diferente. Todo mês está num lugar que ninguém me entende lá, e não sei o quê. E sempre atrás disso, sempre atrás de uma palavra que agrade ele. Que é isso que Balaque está procurando. Vamos mudar de lugar para ver se muda a palavra. Ei, mudar de lugar não muda a vontade de Deus. Uau, não muda. Então, os jovens que estão sendo usados por Deus, aprenda a ficar no lugar e obedecer à vontade de Deus, mesmo quando ela confronta você. Para de ficar andando de um lado para outro. Para de ser, como que fala? Esses viajantes, sabe? Como que fala? Não é viajante que eu quero dizer. Nômade. Não tem casa, não tem raiz. Não tem fundamento, não tem. Por quê? Porque não aceita a voz do Senhor. A vontade de Deus é ruim demais. Aí fica, vai para um lado, vai para o outro. Ei, não vai mudar, não adianta. Não adianta. A vontade de Deus não muda porque a gente muda de lugar. Deus não muda a sua palavra. Mas, como Balaão está com seu coração movido a dar ouvidos, não à voz de Deus, mas pelo seu próprio desejo, não é? Na verdade, ele quer ser de alguma forma valorizado, ele quer ser de alguma forma, enfim. Balaão acaba insistindo cada vez mais no erro. Balaão acaba insistindo cada vez mais no erro. E parece-nos que ao perceber que Deus não mudou seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações, mas não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos moabitas e midianitas. Então, pelo que eu entendo aqui, Balaão criou um jeito, criou um meio ali, para que Balaque pudesse lançar tropeço diante dos filhos de Israel. E por causa destas orientações, mulheres orientadas a desviar os israelitas pela sedução, conduzindo-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de 24 mil pessoas por meio de uma praga em forma de juízo divino. Então veja, a atitude de Balaão foi completamente equivocada. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que aquilo que vem de Deus não traz prejuízo para a nossa vida. Uma grande lição que fica é: qual é a nossa reação quando Deus nos diz não? E quando Deus nos dá uma direção, nós temos que tomar muito cuidado. Porque se Deus dá uma direção para mim e eu ajo como Balaão, do jeito que eu quero, fora da vontade de Deus, eu posso trazer destruição e ruína
sobre toda a minha família, ou por que não dizer até mesmo sobre toda uma geração. Que Deus nos guarde disso e que Deus nos ajude a sermos fiéis à sua palavra, que sejamos cumpridores da sua palavra e da sua vontade, independente se isso confronta a nossa vontade ou não. Amém, meus amigos? Esta foi então a pré-aula da lição 5, classe de jovens. A lição 6 nós falaremos olhando para a direção errada. Não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, fique atento, porque a dinâmica eu coloco aí durante a semana, até sexta-feira a dinâmica entra aí para você fazer com a tua classe, com a tua sala, com os teus alunos, e fique atento, tem um treinamento muito especial chegando nos próximos dias aí para professores da Escola Dominical. Conto com vocês, orem por mim, eu oro por vocês, excelente semana e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.